Ok, Atos 15, por favor, irmãos, e nós vamos estar aqui em versículo 1, eu vou ler de 1 a 5 para começar. Então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. E que Deus abençoe a leitura da palavra dele. Vamos começar dando o contexto histórico da situação que nós vamos estudar aqui hoje à noite. Nós estamos aqui no Brasil, nós somos uma igreja de gentios, ok? Pode ser que alguém da nossa igreja tem sangue judaico de alguém no passado, mas principalmente nós nem pensamos sobre sacrifícios, sobre o templo, sobre Jerusalém, sobre os 613 mandamentos, que incluem coisas para os sacerdotes judaicos, etc. Nós não pensamos sobre esse aspecto. Por quê? Nós estamos aqui do outro lado do mundo. Nós nascemos em lares gentílicos. Nós pensamos em coisas brasileiras ou coisas americanas. Nós não colocamos filactérios e esse tipo de coisa nas nossas cabeças. Nós não ficamos preocupados com escritos de rabis judaicos, esses professores das sinagogas. Não há nem sinagoga aqui em Ouro Preto. Não é nossa preocupação. Nós somos principalmente gentios numa igreja de gentios. Dizemos, sejam bem-vindos a qualquer judeu que quer vir para a nossa igreja. Nós não somos contra os judeus. Nós amamos os judeus. Nós queremos ver a salvação dos judeus por Jesus Cristo. Mas nós somos gentios. Nessa época aqui, em Atos 15, era muito, muito diferente. Jesus nasceu de uma judia, Maria. Jesus era judeu. Ele estava na nação de Israel. Essa nação já tinha o Velho Testamento e observava os escritos no Velho Testamento. E no Velho Testamento tinha os livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Não sei porque não consigo falar muito bem hoje à noite, mas eles focavam nisso. Esse povo pensava sobre os gentios, muitas vezes assim: os gentios são imundos e profanos, são pagãos, são contra Deus, são fornicadores, sabe? Tudo que é horrível e sujo eram os gentios. Mas os judeus, eles tinham a Bíblia, o Velho Testamento. Eles tinham os profetas, eles tinham as profecias, eles tinham os milagres, eles tinham a terra prometida. Então, eles focavam nessas coisas. Infelizmente, por causa da carnalidade, a maioria acabou tendo soberba e, sabe, tendo uma ideia errada das Escrituras. Por causa disso, ao invés de aceitar Jesus, eles crucificaram Jesus. Mas a mensagem de Jesus
foi pregada não somente para os judeus, mas também para todos os gentios. E enquanto muitos judeus rejeitavam a pregação de Jesus, o ministério de Jesus, a obra de Jesus na cruz, os gentios não. Os gentios pensavam, a religião de Roma, a religião da Grécia não servem para nada, são religiões vãs e vagas, nós precisamos de Jesus. Em capítulos 13 e 14 de Atos, Deus envia Paulo e Barnabé para pregar o evangelho não somente para os judeus, mas também para gentios. Inclusive, ainda que Deus escolhesse Pedro, o apóstolo principal, para pregar primeiramente o evangelho para os gentios, Deus escolheu Paulo para ser o apóstolo aos gentios. Ele foi para partes da Ásia Menor, Turquia, esse lugar, pregando o evangelho, e várias pessoas que não tinham conhecimento da lei, que não estavam nas sinagogas, sabe, pessoas que não tinham muito entendimento do Velho Testamento, essas pessoas ouvirem o evangelho, receberam Jesus, e Deus querendo mostrar que ele aceitou esses gentios que somente tinham fé em Jesus, não tinha lei, não tinha circuncisão, que é a forma de entrar na lei, não tinha herança judaica, não tinha nada da Bíblia, somente fé em Jesus. Deus falou, bom, para mostrar que sem a lei, sem guardar a lei, sem serem, na verdade, judeus, eu vou autenticar a fé desses por lhes dar milagres, prodígios, sinais, através do Espírito Santo. Então, lembra no dia de Pentecostes, Atos 2, os que receberam Jesus acabaram falando em línguas e as maravilhas de Deus, etc. Pessoas de outras nações estavam ouvindo, falando, olha, a gente entende que você está falando nossa língua. Deus fez esse mesmo tipo de milagre outras vezes, especificamente na Samaria e também em outros lugares com os gentios, como, por exemplo, em Atos 10, com Cornélio, um gentio. Essas pessoas não eram judeus, eram gentios, e sem a lei, sem ter entendimento da lei, sem obediência à lei, essas pessoas receberam o Espírito Santo. Por quê? Deus queria autenticar, eu salvei eles, sem serem judeus, sem serem pessoas que guardem a lei judaica. Porque eu salvei essas pessoas simplesmente pelo sangue suficiente do meu Filho, Jesus Cristo. E eu digo amém e aleluia. Porque a lei é tão grande, tão alto, tão justa, que é um jugo que ninguém aguenta. É impossível guardar toda a lei. Jesus disse que é difícil suportar em Mateus 23. Paulo disse em Gálatas 5 que é um jugo que é insuportável. E aqui também nós vamos ver esse tipo de linguagem. Um jugo, só para esclarecer, é como uma canga que você coloca em animais, como boi, e o animal suporta essa canga para lavrar o chão com aquela máquina atrás que acaba quebrando o solo para o fazendeiro plantar trigo e outras coisas. E a lei é esse tipo de peso, só que é tão pesado que ninguém aguenta. E por causa disso, ninguém foi ao céu por causa da sua obediência fora de Jesus Cristo. Ele conseguiu. Mas todos nós, pela lei, somos condenados. Ninguém, pela lei, será salvo. Então Deus disse, bom, eu vou salvar os gentios sem a lei. E eu vou autenticar isso, eu vou carimbar isso, eu vou mostrar aqui, eu aceito eles sem a lei, por lhes dar o dom do Espírito Santo. Esse é o contexto. Depois dessa viagem missionária, Paulo e Barnabé voltaram para a Antioquia. E olha aqui em capítulo 14, por favor, versículo 26.
E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Antioquia é uma cidade para o norte de Jerusalém. Essa cidade tinha uma igreja que enviou Paulo e Barnabé para fazer essa obra para os gentios. Versículo 27. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então, Paulo e Barnabé estão na Antioquia com os irmãos da igreja, falando, olha o que Deus fez. Esses gentios que não tinham lei, não tinham nada, acabaram acreditando no evangelho, como Jesus morreu na cruz, ele foi sepultado, ele ressuscitou, e ele dá salvação pelo sangue dele, porque Deus tem tanta graça, ele salva pela graça por meio da fé. Esses gentios simplesmente acreditavam em Jesus, e Deus lhes deram o Espírito Santo, e são salvos, transformados, são um povo diferente. Esse povo é tão diferente que não quer continuar no pecado, e isso sem a lei, é incrível. E os irmãos na Antioquia ficaram felizes com essa história, mas nem todo mundo ficou feliz. Alguns crentes da seita dos fariseus, que davam tantos problemas para Jesus antes da crucificação, enviaram algumas pessoas da igreja em Jerusalém, para o sul, para o norte, e na Antioquia, onde Paulo e Barnabé estavam, para falar, não pode ser assim. Essa é a nossa história aqui em capítulo 15. Vamos notar isso aqui. Então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos. Se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. O uso de Moisés quer dizer os mandamentos que Deus deu para Moisés, que Moisés deu especificamente para a nação de Israel. E para entrar nisso, você tem que ser circuncidado. Esse é o sinal que você entrou para a nação de Israel, para guardar a lei com a nação de Israel. Sem isso, você não pode participar. Deixa eu ler para vocês, Gênesis 17, rapidinho, se vocês quiserem achar, Gênesis 17, 14. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, quebrou a minha aliança. Ou seja, não faz parte da aliança, tem que ter circuncisão. É a entrada para poder participar. E esses judeus estavam observando, esses fariseus, esses gentios, mas eles não são judeus, não têm a lei, não têm nem a circuncisão. Com certeza, para eles serem salvos, eles vão ter que guardar a lei. E tem que começar com a circuncisão. Nós precisamos circuncidar eles. Quando Paulo ouviu isso, e Barnabé, versículo 2, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Peraí, calma, não é isso. Jesus salvou esses gentios sem guardar a lei. Esses fariseus, não, tem que guardar a lei. Paulo e Barnabé não aguentaram. Falaram, tudo bem, você quer falar isso? Nós vamos para Jerusalém para resolver isso com os outros apóstolos e com os anciãos. Jerusalém era a primeira igreja onde aconteceu o Pentecostes. Ok, irmãos? Então, uma igreja muito importante. Agora chegamos aqui em versículo 3. E eles, sendo acompanhados pela igreja de Antioquia, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Então, muitas pessoas estavam ficando felizes pela transformação, a conversão dos gentios. Versículo 4. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, pode marcar isso aqui na sua Bíblia, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Marca essas palavras aqui. Mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então, eles estavam dizendo, você tem que guardar a lei, ok? Irmãos, eu evangelismo pela internet e também de porta em porta. E quando eu estiver em outros lugares, muitas pessoas acreditam
que você para ser salvo, você tem que guardar a lei. E eu digo para você que diz que tem que guardar a lei, você conhece a lei? Você conhece todos os mandamentos, os 613 mandamentos, não somente os 10 mandamentos. Muitos que falam que tem que guardar a lei nem conhecem os 10 mandamentos. Você consegue falar para mim os 10 mandamentos? Mas você acha que você vai para o céu por causa disso? Paulo e Barnabé falavam, não, é impossível isso. Na verdade, Deus já está mostrando que ele salva sem guardar a lei, porque ele deu o Espírito Santo para os gentios. Mas esses fariseus não gostavam disso, entraram em contenda com esses apóstolos. Daí, versículo 6, congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Há uma discussão sobre o significado de versículo 6 aqui, mas muitos acreditam que esses homens, Paulo e Barnabé, falaram, vamos nos separar dos outros e conversar sobre isso, para depois conversar com todo mundo. Outros acreditam que eles tiveram uma conversa entre si e os outros da igreja estavam escutando a conversa entre os apóstolos e os anciãos da igreja lá em Jerusalém. Agora, irmãos, vamos continuar e ver o que vai acontecer no versículo 7, quando Pedro, o apóstolo principal entre os 12 que Jesus tinha, ele se levanta e fala, bom, eu vou explicar para vocês o que eu vejo. Então, versículo 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro. E agora, irmãos, lembra? Pedro, ele sempre, como a gente fala no inglês, colocava o pé dele na boca dele, que quer dizer, ele falava o que ele não precisava falar. E ele fez outras coisas erradas, inclusive no livro de Gálatas, mas ele está crescendo muito na fé, foi transformado pelo Espírito Santo. E agora ele tem muito mais sabedoria. E olha que Pedro fala aqui, versículo 7. Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Irmãos, deixe-me mostrar para vocês exatamente o que Pedro está dizendo aqui. Vamos para o livro de Mateus, por favor. Mateus 16, por favor, Mateus 16. Antes de ser crucificado, Jesus estava com os apóstolos, os 12, e Pedro estava entre eles. E Jesus falou, quem sou eu? E Pedro disse sobre Jesus em Mateus 16, 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde para ele que ele é bem-aventurado, em versículo 17. E olha aqui versículo 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Em versículo 19 de Mateus 16, Jesus deu para Jesus as chaves do reino dos céus. Ele usou essas chaves no dia de Pentecostes para os judeus poderem ser salvos pela graça de Deus. Um pouco depois, para os samaritanos, quando Filipe estava evangelizando eles, e eles receberam o Espírito Santo. E também em Atos 10, um centurião, Cornélio, é salvo, ele é gentio, ele não tem a lei, ele não tem isso, ele não é judeu, mas Deus salva ele. Pedro prega para ele, por exemplo, em Atos 10, versículo 43, e este dão testemunho, todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Pedro está pregando isso, em versículo 44, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E eu acho que Pedro ficou chocado. Eu só preguei o evangelho para esses gentios. E Deus lhes deram o mesmo Espírito Santo que ele deu para nós. Isso é incrível. E Pedro percebeu, Deus usou essa chave e destrancou a porta da salvação para os gentios, sem eles guardaram a lei. Pedro está falando sobre isso aqui em Atos 15, nossa passagem hoje à noite, em versículo 7. Ele continua, versículo 8. E Deus,
que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes, marque isso aqui, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Ele está reconhecendo a mesma coisa. Aconteceu entre os gentios. E olha, eu acho o versículo 9 muito importante. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Essas palavras são tão importantes. Muitos acreditam que o capítulo 15 é o capítulo mais importante do livro de Atos, especialmente na questão da salvação pela graça por meio da fé. Aqui, ele diz que a purificação dos gentios não vem, presta atenção, não vem por guardar a lei. Ele diz aqui, purificando seus corações pela fé. Oh, há tanta coisa carregada nessas palavras, mas aqui ele está falando sobre o novo nascimento mencionado por Jesus em João 3 e profetizado por Ezequiel em Ezequiel 36. Ezequiel profetizou que um dia Deus ia purificar os corações do povo dele, e aqui está acontecendo especificamente pela fé. Isso quer dizer que Deus amplia a consciência do crente pelo Espírito Santo, lhe dando um coração puro e um desejo de servir a Deus através da graça de Deus. A graça diz, você não precisa da lei para ser salvo, porque você não precisa merecer a salvação. Deus está te dando essa graça, essa salvação pela graça. E é essa mesma graça que entra no coração pela fé, essa graça salvadora, que salva as nossas almas e nos purifica e transforma o nosso ponto de vista. Então, eu não, por exemplo, quero obedecer a Deus para me salvar. Não. Eu quero obedecer a Deus hoje porque eu já sou salvo. A minha obediência não é para receber algo, mas é porque eu já recebi. Inclusive, mantenha o dedo aqui e veja comigo o livro de Tito, por favor. Tito, se eu conseguir achar aqui, Tito, capítulo 2, no Novo Testamento, versículos 11 e 12. Muito importante isso. Porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens. Ok? Essa graça é de graça. Você recebe simplesmente porque Deus quer te dar, porque você tem fé no Filho dele. Não tem nada a ver com guardar a lei. Diz aqui, essa graça salvadora, versículo 11 e versículo 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Amém e aleluia. Essa graça coloca em mim o desejo de andar em piedade, em santidade, em justiça. E isso não pela lei, pela graça. E nesse mesmo capítulo, diz o seguinte, no próximo capítulo, capítulo 3 de Tito, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Irmãos, é o Espírito Santo que transforma o crente. Não é a lei. Ninguém consegue guardar a lei. Mas você recebe Jesus percebendo, eu sou pecador, eu preciso de um Salvador. Eu não consigo merecer a salvação. Eu sou tão pecaminoso. E Deus salva você por crer no Filho dele. E naquele momento, o Espírito Santo entra em você e transforma você e dá e coloca em você novos desejos. E você anda diferente. Não que você é perfeito. Você tem que crescer. A Bíblia ensina isso. Mas você é mudado, transformado, purificado no seu coração. Agora vamos voltar para Atos 15, versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus pondo sobre a serviço dos discípulos olha que marca a palavra que eu já mencionei, um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Esse jugo, irmãos, é a canga da lei em versículo 5. Essa mesma lei de Moisés.
Ele está dizendo, Deus, Pedro aqui nessa pregação, Deus já autenticou a salvação dos gentios, dizendo que eles não precisam guardar a lei para serem salvos, eles vão ser salvos pela graça de Deus, porque Jesus morreu por eles. Agora, quando você exige isso, você está tentando a Deus, que é uma violação da própria lei, porque a lei disse em Deuteronômio, você não pode tentar a Deus, a ideia de provocar Deus. Deus está dizendo, eu, pelo Espírito Santo, já disse que essas pessoas são salvas, porque você vai dizer outra coisa, ou algo que está contrariando isso. Não faça isso. E Pedro está vendo como essa seita dos fariseus estava afetando a estabilidade da igreja, causando divisão na igreja, e estava tentando Deus. Ele não gostou. Que foi uma grande mudança na vida de Pedro, porque ele tinha outras crenças anteriormente, mas Deus fez algo maravilhoso em Pedro, e aqui ele percebe, vocês estão voltando a colocar esse jugo na cerviz, no pescoço dos gentios, e ele falou aqui, nem nossos pais, nem nós podemos suportar, muito pesado, como nós vamos fazer isso com os outros? Paulo fala, em Gálatas 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Paulo chama a lei o jugo da servidão. Jesus disse, quando ele veio, que ele falou em Mateus 23, sobre os fariseus, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Ele vai falando aqui sobre essa impossibilidade, e agora vamos ver Mateus 11, o que Jesus disse sobre o jugo dele. Então, Jesus não trouxe o jugo da lei para dizer, guarde a lei e você será salvo, porque esse jugo é impossível, é muito insuportável. Jesus disse aqui algo muito lindo, em Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus apresenta para nós basicamente o seguinte, Jesus, eu vou levar o fardo da condenação do seu pecado na cruz. Eu vou morrer e ser condenado por você. E se você me receber, Deus, meu Pai, vai te salvar pela graça. Você não merecendo, você não tem as boas obras suficientes para serem salvos, você não tem nada. Mas eu vou te salvar por você crer em mim. Meu jugo é suave, fardo é leve. Voltando para Atos 15 aqui. Pedro diz aqui, continuando a pregação dele, nesse concílio, versículo 11, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Eu acho tão interessante. Parece que Pedro deve dizer, eu acho que os gentios vão ser salvos como nós. Mas ele não fala isso. Ele inverte os grupos. Ele fala, mas cremos que nós judeus, seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles, os gentios, também são salvos. Ou seja, eu sei que Deus salvou eles pelo Espírito Santo sem a lei. Então, eu acredito que também Deus vai nos salvar do mesmo jeito. E é isso mesmo. Tem pessoas que falam que os gentios são salvos pela graça e os judeus pela lei. Não. Todos nós somos salvos por crermos nas promessas de Deus na questão da nossa salvação. Se vocês quiserem notar isso, leiam Gênesis 15:6, quando Abraão creu em Deus e Deus imputou isso para ele como justiça, e compara Gênesis 15:6 com Romanos 4. Importantíssimo. Mas, versículo 12, agora Barnabé e Paulo, eles vão fazer algo.
Atos 15, 12. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Então eles, olha, aqui fomos para essa cidade, Deus salvou um monte de gentios. E nessa cidade nós vimos a mão de Deus. O Espírito Santo desceu, fez algo entre eles. Tiago, ele escreveu o livro de Tiago, que fala que a fé sem obras é morta. Esse que escreveu a fé sem obras é morta, ele é o meu irmão de Jesus. E ele é o pastor da igreja em Jerusalém, aqui. Agora, ele é o líder principal dessa igreja. Então, ele precisa se levantar e dar a palavra dele. Ele ouviu os fariseus, ele ouviu Paulo e Barnabé, ele ouviu Pedro. Agora, ele vai falar o que ele acha sobre isso. Então, vamos ver aqui, Atos 15, versículo 13. Esse homem que escreveu a fé sem obras é morta. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago, dizendo, homens e irmãos, ouvi-me. Simão, falando de Pedro, relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Ele está usando um livro velho-testamentário, especificamente Amos 9, 11 e 12. Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantar-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor. E todos, marca isso aqui, e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso, Tiago ainda falando, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Olha que marca a palavra perturbar. Ele falou, eles já receberam Jesus, sem a lei, Deus autenticou a salvação deles. Por que nós vamos jogar um monte de mandamentos para eles? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Por que nós vamos fazer isso? Versículo 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, ele fala, nós não vamos levar toda a lei para esses gentios. Não. Ele vai perturbar eles. Eles vão pensar, nossa, agora para ser salvos precisamos guardar tudo isso que nós nem conhecemos? Como? E Tiago falou, não. Estamos errando. Estamos perturbando. E como Pedro disse, estamos tentando a Deus. Mas, ao mesmo tempo, Tiago percebe, se o gentio achar que ele puder fazer de qualquer coisa, isso vai escandalizar os judeus, porque em cada cidade tinha sinagoga, e eles estavam lendo a lei de Moisés. Então ele pensou, vamos pelo menos proteger esses, eles vão crescer na palavra de Deus. Mas, obviamente, precisamos dar uma ideia que há uma direção santa para o povo de Deus, que Tito, o livro de Tito já mostrou isso para nós hoje à noite. Então ele falou, vamos falar para eles, vamos escrever uma carta, falam que eles não devem participar de coisas oferecidas para os ídolos. E nós entendemos isso. Se alguém colocar uma carne em frente de um ídolo, você pode comer, você não vai receber demônio por comer essa carne, mas ao mesmo tempo, alguém de fé fraca pode ver isso e achar que você está participando de algo errado. Então é melhor evitar. Né? E por causa disso, podemos evitar várias outras coisas. Eu, por exemplo, não vou beber uma bebida que parece cerveja, mas não tem álcool. Eu não vou fazer isso, porque eu não quero escandalizar os outros. E há várias outras coisas. Paulo lida com isso em Romanos 14 e outras passagens. É importante guardar a fé fraca dos outros para ajudá-los. Também ele fala da fornicação, que, claro, é uma impureza horrível e não deve, o crente não deve participar disso.
e do que é sufocado e do sangue, formas de matar animais que incluíam o sangue. E Tiago falou, fala para eles para evitar essas coisas, para não causar escândalo entre os judeus. Porque o alvo nosso não é falar, nós temos liberdade para fazer qualquer coisa, então vocês judeus que estão guardando a lei, vocês vão ao inferno e nós vamos fornicar. Não, essa não é a ideia. Muitas pessoas nos acusam de pregar isso, mas não é a ideia. A ideia é o seguinte, a lei de Moisés, 613 mandamentos, que inclui os 10 mandamentos, não salva ninguém. E aqui em Atos 15, a primeira igreja fundada por Jesus Cristo, que tinha Paulo, Barnabé, Tiago e Pedro, falou, é errado pregar que alguém precisa guardar a lei para ser salvo. É errado, é errado, é errado. Então, versículo 22. Pareceu bem aos apóstolos e aos anciões que toda a igreja eleger homens, dentre eles, enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, que talvez fosse o irmão de Matias, em Atos capítulo 1, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte. Então agora nós vamos ler a carta que esses homens de Deus levaram para os gentios. Essa é a carta, versículo 23. Os apóstolos e os anciãos e os irmãos. Aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo dado mandamento. Deixe-me só enfatizar versículo 24. Quando ele escreve aqui, não lhes tendo nós dado mandamento, estão dizendo, nós nunca mandamos vocês a guardarem a lei. Nunca fala. Não é interessante isso? Os apóstolos estão dizendo, nós nunca falamos para vocês guardarem a lei. Eu acho incrível ler versículo 24. Então, na carta, eles escrevem isso. Mas havia outros que estavam criando essa falsa doutrina. Versículo 25. Pareceu-nos bem reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los a vós com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, olha aqui versículo 28, muito importante, um dos versículos mais importantes do capítulo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. Versículo 28, quando fala do Espírito Santo, está dizendo o seguinte: nós estamos olhando para trás, vendo como o Espírito Santo autenticou a salvação dos gentios sem a lei. Então, o Espírito Santo já falou, é para ser assim. Nós agora estamos concordando com o Espírito Santo. Então, preste atenção. Quando você fala que a salvação é pela graça, por meio da fé, sem as obras da lei, você está concordando com o Espírito Santo de Deus. E também com Efésios 2, 8, 9 e 10, com Atos 15, com toda a Bíblia. Versículo 31. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Nós podemos ler o resto, mas vai para a próxima viagem missionária dos apóstolos. Irmãos, quando nós estamos evangelizando, nós não estamos dizendo para a pessoa, viva em desobediência e ainda você vai ao céu. Nós estamos dizendo, você não tem obediência suficiente para ser salvo. Se você não colocar toda a sua fé em Jesus Cristo, você não será salvo.
Porque você vai estar dependendo da lei, da sua obediência da lei. E a lei, irmãos, nos condena. A lei não nos salva. Se você um dia chegar na presença de Jesus e falar, Jesus, eu tentei fazer isso e aquilo, guardei esse mandamento aqui. Jesus vai falar para você, não é suficiente. Você tem que ter salvação no sangue do Filho de Deus. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra situação, não há outra opção. Quando pregamos aos outros, precisamos ajudar os outros a entenderem isso. A salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Quando chegarmos lá no céu um dia, nós não vamos poder falar, eu cheguei aqui porque eu observava a lei, porque eu tinha boas obras, porque eu tinha coisas que me deram, sabe, merecimentos, ou mérito. Eu cheguei aqui porque eu sou algo especial. A única coisa que nós podemos falar é o seguinte, toda a glória vai para Jesus, que morreu por nós, que foi castigado por causa dos nossos pecados. E nós estamos aqui por causa do poder da ressurreição dele, que ele nos deu e nós não merecemos.